Olá, pessoal! Eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui um texto para nossa playlist Amor e Relacionamentos, publicado num site chamado mistériosdomundo.org. Esses são os 4 sinais de que um relacionamento deve acabar. Escrito por Lucas R., publicado no dia 21 de maio de 2023, né? Aqui sempre também um tema recorrente em terapia, né? A questão de será que dou mais uma chance? Será que as coisas já esfriaram e só eu que não percebi? Como é que é, né? Vamos lá. Nesse artigo, vamos explorar os cantos turvos e os sinais vermelhos que gritam: alerta, abandone o barco. Serei seu guia ao destacar 5 características inconfundíveis de um relacionamento que já está com o pé na cova. Engraçado que lá em cima tá 4, mas tudo bem. Primeiro, rádio silêncio, sem comunicação, sem conexão. Imagine que você está sintonizando uma estação de rádio, mas tudo que recebe é um ruído branco chiando. Frustrante, não é? Agora imagine essa estática no seu relacionamento. É isso que acontece quando a comunicação para. Todos nós sabemos que conversar não é apenas trocar palavras, é a via de acesso para o entendimento e a união. Sem ela, seu relacionamento é como um barco à deriva, perdido em um mar de confusão. Se o seu cotidiano parece um eterno jogo de mímica, é hora de levantar uma sobrancelha. Indiferença gélida. O desprezo frio que queima em um relacionamento. Em segundo lugar, temos o inimigo gélido chamado indiferença. É o equivalente emocional de um banho frio e é tão desagradável quanto. Quando o seu parceiro está mais interessado em um jogo de Sudoku do que no seu dia, os sinos de alerta devem soar. Não estamos falando apenas de ter um dia ruim, estamos falando de indiferença crônica, pervasiva. Um amor onde suas vitórias são recebidas com um encolher de ombros e seus baixos com um aceno desinteressado é mais como morar com um colega de quarto desligado. Se essa era de gelo está se tornando a sua norma, provavelmente é hora de repensar. Perdidos no espaço, o sonho compartilhado que falta. Se um relacionamento fosse uma casa, os sonhos e planos compartilhados seriam a sua fundação. Eles fornecem um terreno comum e um horizonte para caminhar lado a lado. Mas o que acontece quando não há planos, não há visões compartilhadas, nenhum projeto conjunto? Ficamos com 2 pessoas vivendo vidas paralelas sob o mesmo teto. Se a extensão do seu planejamento conjunto é decidir o que será o jantar, há motivo para preocupação. A ausência de projetos compartilhados em um relacionamento pode significar falta de compromisso a longo prazo. Então, se você está sentindo que seu plano de relacionamento foi abandonado, talvez seja a hora de fazer as malas. Um relacionamento estranho, quando o seu parceiro parece um estranho. Por fim, um dos sinais mais chocantes de um relacionamento em declínio é quando o seu parceiro começa a parecer um estranho. Se a pessoa aconchegada ao seu lado à noite parece mais um intruso em sua vida do que seu parceiro de vida, então algo definitivamente está errado. Não estamos falando do mistério saudável que mantém a faísca viva. Estamos falando sobre sentir-se desconectado e distante. Se seu parceiro está se tornando mais como um enigma envolto em um quebra-cabeça, é um sinal de perigo indicando que seu relacionamento precisa de atenção. Ok, então aqui foram 4 mesmo. Ele falou 5 ali no texto, né? Esses são os 4 sinais de que um relacionamento deve acabar. Eu acho que para quem já passou,
por divórcio, por separação, sabe o quanto isso é real, não é? O quanto isso é real. O quanto a ausência de todas essas situações nos torna pessoas estranhas e a conexão se perde. A conexão é algo, eu tenho falado várias vezes, né? Essa coisa do quanto eu preciso de conexão com as pessoas. E é algo que às vezes demora para você conectar, porque tem que ter algo em comum, você tem que acessar a alma do outro para você conectar, né? Só que também, se não é nutrido o relacionamento, a gente se desconecta. Eu sempre digo, o segredo, talvez, de um relacionamento legal, perdurar por muito tempo, é a nutrição, é a surpresa, é a brincadeira, não é? E quando não há nada disso, será que vale a pena? Vamos lá. Primeiro item aqui, rádio silêncio, sem comunicação, sem conexão. Imagine que você está sintonizando uma estação de rádio, mas tudo que recebe é um ruído branco, chiando, frustrante, não é? É isso, aqui eu não vou ler tudo, mas sem comunicação, sem conexão, né? A comunicação é a chave do relacionamento. Quando nós não conseguimos nos conectar de forma adequada, muito daquilo que seria o combustível para um relacionamento legal, saudável, sagrado, já se perde, não é? Já se perde. Porque a comunicação é assim, o emissor, que sou eu que falo, eu tenho que me fazer entender pelo receptor, aquele que recebe a minha mensagem, a minha comunicação, a minha fala. Da mesma forma, né? O contrário, a pessoa que está falando comigo tem que se fazer entender. Quando eu não consigo captar exatamente o que a pessoa quer dizer, quando as palavras são muitas vezes dúbias, deixando que a minha imaginação pense o que ela quiser, não é nem o que eu quiser, é o que ela quiser, e muitas vezes reagindo àquilo que eu interpretei e que pode não ser real, pode não ser a mensagem verdadeira que a outra pessoa queria comunicar. Então, a boa comunicação é quando eu falo e sou compreendida e quando o outro fala e é compreendido. É assim que a gente estabelece uma boa comunicação e uma boa conexão. Falar palavras soltas não é comunicação. Comunicação é quando eu entro em contato com a alma do outro. Vou falar sempre isso. Isso é comunicação, isso é conexão. A comunicação gera a conexão. E sem conexão não há relacionamento. Não pode existir conexão somente de um lado. Não é? Não pode. E se existe um problema, precisamos conversar sobre isso. E posso dizer de todo o meu trabalho com terapia de casal e das minhas próprias experiências, obviamente também, o primeiro problema que a gente enfrenta em relacionamentos, e não diria só relacionamentos conjugais, aí familiares, né, com filhos, relacionamentos profissionais, está na comunicação, está em eu falar e não ser compreendida e vice-versa. Não compreender o que os outros estão falando, né? Mas em amor e relacionamento, eu preciso me fazer entender e o outro precisa se fazer entender. Quando a comunicação não é clara, abre brecha para o que se chama de chiado na comunicação. Ou seja, né, a fantasia, a reatividade entra, o medo do abandono, medos de todas as espécies,
porque algo não está sendo comunicado de forma correta, não é? Ok, vamos lá. Indiferença gélida, o desprezo frio que queima em um relacionamento. Em segundo lugar, temos o inimigo gélido chamado indiferença. É o equivalente emocional de um banho frio e é tão desagradável quanto, né? Quando o parceiro está interessado em outras coisas que não saber como você está, conversar, querer saber do seu dia, não é? Quando está mais interessado, eu posso dizer do meu marido, nos jogos de futebol, né? Ele tinha um hiperfoco para jogo de futebol, né? Até que eu entendesse isso, eu ficava brava. Depois eu comecei a ficar do lado dele, pelo menos a gente tava ali de mãozinha dada, nem que eu estivesse fazendo outra coisa, mas a gente tava juntinho ali, né? E hiperfoco é aquele tema dominante, né, na cabeça do autista. E um, dois, três hiperfocos, né, a pessoa normalmente tem. E pro meu marido era o futebol. Não perdia nenhum jogo. E então, assim, mas além disso, claro, ninguém vai pedir se a pessoa gosta de um jogo de futebol que ela nunca mais veja um jogo, não. Mas em algum momento tem que haver a conexão, porque senão não existe relacionamento. Não é? A indiferença, se eu mando uma mensagem a pessoa não responde, demora 2 dias para responder, como eu já ouvi, né? Pacientes falando. Então, assim, que tipo de interesse existe, não é? E se existe interesse, como a outra pessoa vai entender que existe interesse se não há uma atitude de interesse só na mente da outra pessoa, não é? Então a indiferença é algo que vai corroendo rapidamente os relacionamentos, né? Como ele diz aqui, um amor onde suas vitórias são recebidas com um encolher de ombros e seus baixos com um aceno desinteressado, é mais como morar com um colega de quarto desligado. Se essa era de gelo está se tornando a sua norma, provavelmente é hora de repensar. Ou seja, se não existe conexão, não existe interesse. Se não existe interesse, é hora de pensar se vale a pena, com certeza. Perdidos no espaço. Eu que fui lá no Água Doce sábado. Perdidos no Espaço é o nome da banda, né? Uma das duas bandas que a gente segue. Amei, amei, amei. Tava muito bom esse sábado, né? Beijo, Binho Batera. Beijo, Fábio Góes. Beijo, Anderson Bosco. Esses queridíssimos amigos, porque a gente conversa, a gente quer saber como tá a vida um do outro, cada um com os seus problemas, né? E a gente dando suporte um para o outro é muito legal. Pessoas que a gente nunca tinha visto na vida, de repente conseguir essa conexão tão bacana. E eu que vou lá ganhar energia, né? Qualquer coisinha que eu tô meio baixo astral, vamos embora. Vamos lá pro Água Doce, que lá eu recupero a energia e dito e feito. É isso que acontece. Vamos lá, perdidos no espaço, o sonho compartilhado que falta. Se um relacionamento fosse uma casa, os sonhos e planos compartilhados seriam a fundação. Eles fornecem um terreno comum e um horizonte para caminhar lado a lado, né? Mas o que acontece quando não há planos, não há visões, né? Compartilhadas, nenhum projeto conjunto. Gente, ficamos como duas pessoas vivendo vidas paralelas sob o mesmo teto. Aqui falando já de casais casados, né? Mas mesmo assim, quando existe o início de um relacionamento, se eu não comunico ao outro quais são as minhas expectativas, né? Isso se chama responsabilidade afetiva. É isso que precisa haver em todo relacionamento. Eu não posso entrar num relacionamento fazendo o outro acreditar que quero um relacionamento sério, que eu quero morar junto, que eu quero casar, qualquer coisa do tipo, e depois falar, não, mas eu nunca te falei isso. Pode não ter falado, mas todas as atitudes provaram que era isso que a pessoa queria, não era?
Então, assim, o outro está interpretando as atitudes porque a comunicação não está clara. Aí eu interpreto as atitudes de acordo com o meu rol de conhecimentos. E de repente, não é isso. Não. Hoje tem rótulo para tudo, né, gente? Tem relacionamento de tudo quanto é jeito. Antigamente era casado, solteiro, desquitado, divorciado, viúvo. Agora tem vários, né? Vários tipos de relacionamento, desde a amizade colorida, né? Que também ainda é do meu tempo. Mas hoje tem várias denominações, que eu não vou nem entrar nesse mérito, mas assim, de vários tipos de relacionamentos, né? E tá bom, mas eu não fui comunicada? Como assim? Eu tô num relacionamento com você, eu não tô sendo comunicada de qual vai ser o futuro da nossa relação, eu tô pensando que é de um jeito e a pessoa tá pensando que é do outro, e ok. Então, é falha de comunicação ou é falta de caráter mesmo, né? Querer que o outro pense para ganhar vantagens e de repente não é nada daquilo, ok. Vamos lá. Um relacionamento estranho, quando o seu parceiro parece um estranho, né? Aqui, gente, isso é muito comum no final do relacionamento, né? Já não há mais conexão, já não há mais interesse, já não há mais sonhos conjuntos, projetos conjuntos. Hum, é o fim, né? É o fim, é o fim. E a pessoa passa a ser uma pessoa estranha, e é interessante quando a gente divorcia, depois de um tempo, parece que você nunca conheceu aquela pessoa, porque de fato, se houve conexão, houve por um período, depois desconectou, e aí isso é muito ruim no relacionamento, né? Muito ruim você tá dormindo com uma pessoa que é estranha a você, que você não sabe o que se passa dentro do coração dela, que ela não tem a capacidade ou não tem a humildade de te contar quais são as dificuldades que ela está passando, quais são os problemas que ela está passando, como é que ela está interpretando a vida, o que, que a gente pode aprender em conjunto, o que, que eu estou fazendo que não está te agradando, assim como eu vou falar também, né, o que não está me agradando para outra pessoa. É assim que a conversa flui, é assim que o relacionamento evolui. Toda crise no relacionamento, quando bem trabalhada, leva à subida de um degrau no relacionamento, um aprofundamento da relação. Mas quando não há comunicação, não há o se importar, né? A pessoa passa a ser realmente uma pessoa estranha. Vale a pena manter um relacionamento com quem deseja se manter um estranho para você? Será que vale? Em qualquer nível, aqui não vou nem dizer só relacionamento conjugal, talvez até mesmo de amizades, né? Muitas pessoas, né? Muitos pacientes reclamam, só eu ligo, só eu mando mensagem, isso é uma coisa comum, né? E, e eu pergunto, tá tudo bem? A resposta sempre é, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Não abre para outro tipo de comunicação, não é? E uma forma de ser muito própria também dos homens. Não vamos aí também crucificar todo mundo. É uma forma, mas em algum momento tem que haver alguma resposta um pouco mais ampla, que possa abrir para um diálogo um pouco maior, para aprofundar a relação. Senão também, não é? Mulheres têm capacidade de se abrir assim, pá, eu sou um livro aberto, né? Aliás, livro aberto mesmo, vocês sabem. Então, fico até muito exposta e muito vulnerável por conta disso. Mas as mulheres, elas têm essa capacidade de se abrir muito mais, de aprofundar relacionamentos entre elas, as amigas, né? Que, ai de mim, não fossem minhas amigas, meu Deus do céu. Que quando eu preciso, eu dou um grito, pá!
Já vem aí uma resposta, um conselho, ainda mais que eu tenho várias amigas psicólogas, né? Que trabalham na mesma área, obviamente vão saber me entender e vão me apontar coisas que eu, né, envolvida numa situação não consigo enxergar. Então é muito bom. Ai de mim se não tivesse minhas amigas. Não é? Os homens já não são assim. Muitos homens não têm nenhum amigo íntimo. Isso é muito ruim. Muito ruim. Eu não ter com quem desabafar. Como é que eu fico, gente? Aquela energia vai ficando toda dentro de mim, aqueles problemas, e eu não compartilho, e a minha cabeça vai ficando danada, né? Dureza, dureza, dureza. É isso, mas vamos refletir em cima desses 4 pontos. Se realmente vale a pena um relacionamento onde essas situações estejam acontecendo. Será? Será que a gente não merece mais? Muito provavelmente sim. Vamos pensar, ok? É isso aí. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.